Existe isso na Bíblia, irmãos? Essa disputa do arcanjo. Essa disputa que a morte de Moisés lá no Monte Nebo, não tem disputa. Agora vai ficar um pouquinho complicado aqui, ó. Lá no livro de Judas, a Bíblia fala que o arcanjo Miguel disputava com Satanás pelo corpo de Moisés. Depois vocês leiam lá que é 25 versículos, irmãos. É um livro que você lê ali sei lá, em 5 minutos você lê o livro. Depois vocês leiam o livro de Judas. Mas a Bíblia fala que o Judas escrevendo, e ele fala, né? Eu tentei convosco várias vezes, não consegui. Aí ele começa a dar a justificativa e ele dá esse exemplo. Fala assim, ó. Inclusive esses que estão contendendo com vocês, vocês devem ignorá-los. Por que vocês devem ignorá-los? Só contextualizando um pouco mais, né, irmãos? Nesse período que Judas escreveu, estavam vindo um grande levante contra o povo de Deus. Muitas pessoas levantando contra o povo de Deus. Então o que aconteceu? Judas escreve essa carta, falando, ó, sejam corajosos, não recuem. Aí ele dá esse exemplo agora. Sim. Inclusive, o próprio arcanjo Miguel disputava o corpo de Moisés com Satanás. E o arcanjo Miguel não ousou proferir palavras contra o Satanás ali, o inimigo. Então vamos lá, né? Existe isso na Bíblia, irmãos? Essa disputa do arcanjo. Não. Quem citou foi Judas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim. Essa disputa que a morte de Moisés lá no Monte Nebo, que estava lá em Deuteronômio 34, não tem disputa. Inclusive, o próprio Moisés ele escreve lá, né, e por através de revelação, que ninguém achou o corpo dele. O próprio Senhor tomou o corpo de Moisés e escondeu. Como que o Senhor tomou o corpo de Moisés e escondeu e Satanás está brigando agora por esse corpo? E por que Judas escreveu essa história? O que acontece? Porque existia um livro naquela época que falava sobre essa briga. Então é uma coisa cabalística que tinha, uma história, um conto de fadas, que Judas usou no seu evangelho para explicar uma situação. Então tem vários exemplos na Bíblia assim, que são histórias que tinha naquela época. É uma aparente contradição, né? Não chega a ser uma contradição, né? O que acontece? Judas estava usando, irmãos, a história cultural da época para falar para os irmãos, ó, é uma história conhecida. Sim. As pessoas conheciam essa história. Todo mundo sabia, é como se eu usasse a história do Saci Pererê, sei lá, do Curumira, não sei o... Não existia, não faz sentido. Tipo, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim, tô entendendo. Então, para nós, irmãos, o Saci Pererê, a gente conhece a história. É um moreninho que fica pulando com uma perna só, toda aquela história. Mas pensa a gente falando do Saci Pererê e alguém lendo essa história daqui 3.000 anos. Vai falar que a gente é doido. Quem que é Saci Pererê, cara? Por que o cara tá pulando com um pé só, entendeu? Hoje já fala, Hoje já fala. Os jovens de hoje não sabem quem que é esse, entendeu? Então, o que acontece? Judas usou uma história que estava acontecendo naquele momento para incentivar eles a alguma coisa. Sim. Então, existem várias coisas na Bíblia que são assim. Essa história do tanque de Betesda é exatamente isso. Usaram de conhecimentos daquilo que estava acontecendo para falar, ó, no dia da festa de Páscoa, vai lá que o anjo aparece. Então, criou-se uma mitologia para que os mendigos ali na época não ficassem lá pedindo dinheiro e atrapalhando a festa. Tem mais outra história assim, Moisés? Rapaz, tem um monte. Ixi, tem um monte.